Olá, mais um Na Casa do Povo no ar, o podcast da Câmara Municipal de Campinas, que toda semana traz uma entrevista com um vereador ou vereadora do Legislativo da nossa cidade. E hoje, o nosso convidado é o vereador Rodrigo da Farmadic. Seja bem-vindo, vereador. Como é de praxe, eu vou fazer logo na abertura do nosso podcast a minha autodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros, que hoje está com um coque chamado, a gente conhece como coque abacaxi. Eu estou com um vestido jeans, um jeans escuro, azul escuro. Ao meu fundo nós temos o estúdio do Na Casa do Povo, todo em preto. À minha esquerda, um televisor com o logotipo Na Casa do Povo em azul e branco. Vereador, seja bem-vindo, também já o convido a fazer a sua autodescrição. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, com os telespectadores da TV Câmara que acompanham, né, nossas atividades parlamentares. Eu sou um pardo, tenho 1,82 m, magro, calvo, carequinha, né, como todos costumam falar, o vereador carequinha. Hoje eu estou com uma camisa azul escura e essa é a minha autodescrição. Tá certo. E uso óculos também, né? Isso é a característica do vereador. Importante, vereador. O senhor que já esteve aqui falando, inclusive, sobre, né, a sua vida pessoal, depois falou como acabou se tornando um político. E, recentemente, a gente teve aí pela cidade, também noticiado aqui pela TV Câmara Campinas, a comemoração dos 10 anos do Distrito do Ouro Verde. Quando a gente pensa em essa comemoração, a gente fala em várias vertentes: infraestrutura, segurança, regularização fundiária e muito mais. Para o senhor, como morador e agora como vereador, como que é esse sentimento de pensar nessa evolução do Distrito do Ouro Verde? Eu costumo dizer que é um orgulho de pertencimento, né? Você sentir que pertence a uma determinada localidade. Nós somos campineiros, claro, né? Mas você pertencer a um local, eu que moro lá desde criança, é um orgulho, tá? Inclusive participando das comemorações, ajudando a trazer avanços para a região, para o Distrito do Ouro Verde. Esse ano, inclusive, a gente se confunde a minha história política também com o período, né, de aniversário do Distrito do Ouro Verde. Esse ano eu estou no 9º ano de mandato e completamos 10 anos de Distrito do Ouro Verde. Isso tudo passou inicialmente por um plebiscito, depois uma votação, aprovação de lei. Eu ainda não era vereador, mas tinha uma atuação política. E nesse período nós conseguimos muito avanço, né? Inclusive, nós trabalhávamos muito com a população, a necessidade de você ter uma representação parlamentar. Então, 72 bairros agora tem aumentado mais bairros ainda, acho que já deve estar nos 77, quase 80 bairros, com novos bairros que vêm surgindo. E nós ficamos praticamente quase 10 anos anterior ao meu primeiro mandato sem um vereador que morasse e conhecesse a região, o distrito. Sim. E hoje nós temos agora, e depois passamos 8 anos só eu como vereador, que morador lá, né? Hoje nós temos mais vereadores atuando na região, mas nós temos conseguido avançar muito. Uma grande comemoração que foi importante para esse ano foi a regularização do Distrito Industrial de Campinas. Sim. Fiz uma comissão de estudos há 2 anos atrás e começamos a trabalhar, a levantar as informações do próprio formação do Distrito Industrial. Era aquela questão que o terreno era da INDEC, alguma coisa nesse sentido? Isso, levantamos todo esse histórico, né? E completou o ano passado, o Distrito Industrial completou 50 anos de fundação, né? Quando começaram as empresas vir aqui, quando fez o decreto de publicação de desapropriação da área e passou para a INDEC. Que eram os DICs. Exatamente. Tá. Mas aí o Distrito Industrial, onde as indústrias estavam mesmo, carecia de regularização fundiária. Então as empresas vieram para a região, para a cidade, para o distrito, compraram, adquiriram da INDEC, mas como foi uma área desapropriada e fundiariamente não existia lei para que conseguisse otorgar matrícula e escritura individual para as empresas,
eu fui levantando todo esse histórico. E as empresas estavam lá, não conseguiam fazer mais investimento, e também outras empresas que queriam vir para Campinas também encontravam essa barreira, porque não vai fazer um investimento de 20, 30, 50 milhões em uma área que você não tem a documentação. Sim. Aí após todo esse trabalho, né, o levantamento do histórico, após a promulgação da Lei de Regularização Fundiária de 2017, eu trouxe o cartório aqui para poder dialogar conosco aqui na Câmara, conseguimos avançar, e esse ano nós entregamos as 2 primeiras matrículas para as 2 primeiras empresas que foram regularizadas. Ainda tem mais a entregar, então? Tem. Lá tem muitas empresas. Eu já tenho 10 empresas que estão fazendo também o seu processo de regularização, e outras que estão interessadas a fazer, porque isso vai trazer a segurança jurídica para as empresas que já estão lá. Vão ter mais capacidade de investimento, porque ela pode inclusive dar como garantia a matrícula do imóvel para poder fazer um investimento ou um empréstimo, e atrair novas empresas, porque nós temos áreas ociosas lá que empresas buscaram fazer investimento, mas por conta de não ter essa documentação, investiram em outras cidades. Agora, com certeza, nós vamos ter um investimento melhor, e melhor que é dentro do distrito de Ouro Verde, né? Sempre que a gente pensa em regularização fundiária, se pensa em residência. Quando essa situação chegou para o senhor, que o senhor teve todo esse trabalho de formiguinha, né? Que foi, olha, vamos fazer uma comissão, vamos procurar documentos, vamos ouvir as pessoas. Como que foi todo esse trabalho? Teve que ser através de comissão mesmo, porque eu já tinha um trabalho muito forte quanto à regularização fundiária, porque ela era um apelo muito importante do meu mandato para os meus eleitores, principalmente os moradores, que muitos bairros lá careciam de regularização fundiária para os imóveis urbanos, para as famílias, né? E conseguimos, praticamente quase todos os bairros foram regularizados. Os que ainda não foram já estão em processo de regularização. Foi uma atuação que eu tive muito importante. Desde o primeiro mandato eu fiz um mapeamento de todos os bairros do Distrito Ouro Verde que precisavam de regularização fundiária. Muitos deles já foram titulados e hoje são regulares. As famílias têm a segurança de ter a documentação em mão. Mas aí tinha uma próxima etapa a ser vencida, que era regularizar o distrito industrial. Sim. E tinha uma barreira que era o cartório de registro de imóveis, que é o terceiro que faz o registro das matrículas. Ele entendia que não tinha aplicatividade da lei de regularização fundiária para a área industrial e apenas para a área residencial. Por isso foi importante fazer essa comissão, trazer o cartório, trazer a INDEC, trazer a Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Todos participaram dessa comissão, foram reuniões que nós tivemos aqui no plenário, e por fim conseguimos chegar a um entendimento e nasceu as 2 primeiras matrículas. Então, é por isso mesmo, porque geralmente no senso comum, todo mundo pensa que é só de residência, e aí esse esforço deu esclarecimento que, olha, não, nós temos uma ferramenta e é sim possível, né? Mais uma comemoração. Quando o senhor fala, inclusive, nessa regularização fundiária que o senhor fez ali nos bairros, conseguiu através da lei federal e tudo mais, o que a gente pensa quando a gente também fala da infraestrutura a partir dessa regularização? Isso também fica mais fácil para fazer uma indicação, um requerimento, quando essas áreas estão regularizadas? Claro, sem dúvida, porque quando nós falamos que Campinas é a 9ª cidade em comparação de PIB no Brasil, você pensa que é uma cidade que tem toda a infraestrutura, né? Que são bairros que tem toda a infraestrutura. E não é bem assim, né? Nós temos uma questão social de diversos bairros que não têm ainda a infraestrutura básica de pavimentação. E no Ouro Verde tem um único bairro que ainda não tem infraestrutura de saneamento de esgoto. Então, para você ter a possibilidade de conseguir levar a infraestrutura, aquele bairro precisa ser um bairro regular. Então, por isso a importância da regularização fundiária. E aí, quando eu falo desse único bairro, é o Jardim Novo Planalto. Então, nós tivemos também uma atuação junto com a Associação de Moradores, conscientizando eles da necessidade de fazer a negociação da área, para depois fazer um contrato com a Coab, para poder fazer regularização e possibilitar que a Sanasa pudesse entrar e fazer um projeto de esgotamento sanitário, individualização de água. Isso tem avançado muito, né? Porque os moradores se conscientizaram, se cotizaram,
compraram, adquiriram a área de forma parcelada. Isso possibilitou que começasse o processo de regularização fundiária. Então a Coab, através de uma indicação que eu fiz para o prefeito, fez um convênio com a prefeitura, inclusive a prefeitura então está pagando essa regularização, os moradores não têm esse ônus, eles têm apenas que pagar os seus lotes. Sim. Isso possibilitou que a Coab informasse a Sanasa que essa área já poderia ser objeto de projeto de infraestrutura de esgoto e também de individualização de água. Isso tem avançado bastante. Então, você vê como que é importante a regularização. Por mais que o prefeito ou o vereador queira fazer uma indicação para fazer um asfalto num bairro ou fazer a individualização, uma nova rede de esgoto, se o bairro não tiver a autorização do proprietário da área e não tiver uma associação que tenha adquirido, nós não podemos fazer um investimento de recursos públicos. Então, o senhor falou inclusive de asfalto, vereador. Meu bairro Bem Melhor também chegou lá por conta pós-regularização também nessa vertente de melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Sem dúvida. Vamos falar nesses últimos 8 anos que eu tenho atuação parlamentar, nós temos visto um avanço muito importante de pavimentação, vários bairros que já estavam em processo de regularização por conta disso, puderam receber esse investimento. Podemos dizer lá o bairro Parque Eldorado dos Carajás, o Rosalina, Nossa Senhora Aparecida, o Tancredo Neves, Josiara, Aeroporto, Filadélfia. São muitos diversos bairros, Vila Vitória, bairros grandes inclusive, que receberam a pavimentação, um investimento muito importante para a cidade, importante para a população, porque você faz um investimento de infraestrutura, você economiza nas despesas com a saúde. Isso possibilitou e nós fizemos um avanço muito grande. Inclusive as pessoas, moradores lá da região, veem isso com os olhos à vista mesmo, o avanço, e pessoas que mudaram lá do bairro e têm voltado para o distrito, veem uma outra região, uma nova cidade. Sim, inclusive nós tivemos aí recentemente, em setembro, uma grande festa lá. Foi, Tinha que ser, para poder comemorar, muito emblemático para nós, esses 10 anos. Eu tive a oportunidade, inclusive, com uma atuação parlamentar, indicar um recurso de uma emenda impositiva para a Secretaria de Cultura para fazer esse evento, Nós começamos esse ano fazendo um evento da Marcha para Jesus, um evento gospel muito grande também. Tem um apelo muito da população lá, um evento católico também que é o Reaviva Ouro Verde, foi feita a 2ª edição também, e aí para coroar, neste mês, agora de setembro, nós tivemos lá essa 3ª edição de comemoração, era o 10º aniversário, mas foi a 3ª edição, foi um evento maior, um evento grande, tivemos diversas atrações. Começou com atletas de futebol profissional que estiveram lá, ex-atletas, Esse, inclusive, não, eu não tive lá, aliás, eu não pude jogar, estive lá, acompanhei, assisti, mas não me aventurei porque eram ex-atletas profissionais, apesar de ter um avançado da idade, tinham outros mais novos lá e foi muito bom, foi o Master do Palmeiras, Sim. A estrela maior lá foi o Ademir da Guia, que é o eterno camisa 10 do Palmeiras, da seleção brasileira, lá teve conosco, super simpático, atendeu a todos, deu autógrafo para todos e começou as comemorações aí. Teve esse evento que jogou contra um time da região lá também, um time master lá da melhor idade, foi um grande evento de futebol, acho que passaram umas 2.000 pessoas, passou lá pelo evento do jogo. Aí depois nós tivemos lá na Avenida Suassuna, que se tornou o grande palco ali das comemorações e festas culturais. Tivemos atividades lá com apresentações de bandas sertanejo, apresentação de rock, apresentação de samba, de pagode, durante o sábado e o domingo todo. Eu vi a reportagem, inclusive teve gente que já foi até com aquela cadeira de praia e ficou lá curtindo toda a festa. É verdade, teve atração o dia todo, se estendeu até às 10 da noite, depois se encerrou e foi uma grande festa, foi um grande sucesso. Vereador, agora a gente está falando um pouquinho de leis que dizem respeito a toda a população e o senhor, todo mundo sabe, até pelo nome político, Rodrigo da Farmadic, tem sempre a ver com essas questões também relacionadas à saúde. E um importante projeto também de sua autoria é a questão da farmácia solidária, que muitas vezes é o calcanhar de Aquiles de quem depende de um remédio. Primeiro fala para mim como que nasce esse projeto, como que ele funciona e qual que é a importância para a cidade de Campinas ter um programa como esse.
O Farmácia Solidária é um projeto que teve um sucesso e começou aqui na cidade de Mogi Guaçu com o vereador Natalino. Natalino é um grande amigo e que compartilhou conosco o sucesso, né? Eu tive a oportunidade de ir lá fazer uma visita, nos encantamos, eu por ser farmacêutico, eu praticamente falo que eu nasci dentro de uma farmácia, né? Nós se encantamos muito com o projeto, adequamos ele à legislação aqui municipal, né, às exigências aqui que nós temos da vigilância sanitária e também as adequações que é exigida pela lei federal, e conseguimos trazer para discussão aqui, né? Participou conosco, inclusive, o vereador Eduardo Magoga, a vereadora Débora Palermo, o vereador Igor Diego, que também são coautores. Participamos de uma reunião com o Conselho Regional de Farmácia aqui da região de Campinas e contou também com a participação do deputado federal Carlos Sampaio, que nos ajudou, inclusive, para estar em contato com o vereador Natalino. Lá, como foi um sucesso dessa criação, nós fizemos aqui várias discussões, demorou um pouco para a gente conseguir aprovar, porque tivemos que fazer um substitutivo, fazer alterações, emenda, por fim, fizemos um substitutivo total e conseguimos aprovar. Esse projeto, se você falar, mas já não temos as unidades básicas de saúde, o famoso postinho, que você vai lá pegar os medicamentos? Temos, a cidade de Campinas, inclusive, tem uma lista de quase 200 ou mais de 200 medicamentos que são disponibilizados hoje e praticamente a falta hoje não chega nem a 10% desses medicamentos, mas não são todos, né? Sim. Então aí nós temos a oportunidade na Farmácia Solidária de receber doação da indústria farmacêutica e de distribuidores que às vezes têm muito estoque de medicamentos, às vezes inclusive moléculas de medicamentos caros, que ele pode disponibilizar para que numa farmácia solidária o cidadão possa ir procurar e, se tiver, ele poder receber isso gratuitamente. Então a diferença de uma drogaria particular que vende, comercializa o medicamento, e a farmácia de alto custo e a farmácia do SUS, que é nos postos de saúde, é que esses medicamentos são doados pela indústria farmacêutica e pelas distribuidoras de medicamento, quando tem uma alta demanda de medicamentos que tem um prazo de validade de até 6 meses, vai poder doar para uma farmácia licenciada e aí a população vai poder ir no local e buscar. Isso é muito importante porque eu sei que tem famílias que às vezes se ajuntam, pegam um cartão de crédito emprestado para poder comprar um medicamento, parcelar um medicamento, e eu sei muito bem a dificuldade e a necessidade que às vezes a população tem. E a indústria, ela incinera toneladas de medicamentos, né? São medicamentos bons que muitas vezes ela não tem como comercializar, vai ter a oportunidade da população ter disponível. Tá, e aí esses medicamentos eles vão ficar disponíveis nas farmácias comuns ou nas farmácias dos centros de saúde? Existe já uma logística ou não? A lei ela fala assim, que vai ser, tem a possibilidade de qualquer entidade privada fazer o licenciamento. Provavelmente nós vamos ter o mesmo molde que tem lá em Mogi Guaçu. As universidades elas têm um modelo de farmácia-escola. Então as universidades elas já têm o farmacêutico, né? Inclusive o docente, e ela tem os alunos. Ela pode pedir o licenciamento para na própria faculdade abrir essa farmácia. Lógico que vai ter que ter um farmacêutico no período em que a farmácia estiver aberta como responsável ali pela dispensação e pelo estabelecimento, os auxiliares para fazer essa dispensação, mas então é uma entidade privada ou mesmo até uma ONG, uma OSC que pode abrir. Então não tem relação direta com o poder público, né? Nós aprovamos a lei possibilitando que uma entidade privada possa licenciar, abrir uma farmácia nesse modelo para doar e não comercializar esses medicamentos. Uma outra questão ainda sobre isso, inclusive nós conversamos na reunião ordinária no momento da votação, inicialmente se pensava, olha, por que as pessoas, por exemplo, eu tenho um medicamento, tenho um familiar que usa um medicamento, acontece alguma coisa, ele não precisa mais usar esse medicamento, mas ele está dentro do prazo de validade. Por que vocês tiraram, inclusive, né, essa questão, por que não pode ser uma pessoa comum doar esse remédio? Tem questões
digamos que do ponto de vista legal para isso, vereador, que esse impedimento, digamos assim? São dois pontos, o impedimento legal e o impedimento técnico, né? Mas mais pelo técnico, porque não teria problema algum de você ter um medicamento que foi armazenado de uma forma adequada, você doar para uma outra pessoa para poder fazer o uso daquele medicamento. Mas como você não tem o controle, não sabe se foi da forma como foi armazenado aquele medicamento, tem pessoas, por exemplo, que têm o costume de deixar no carro. Tá. Imagina, na situação, às vezes Campinas já chega a ter até 40 graus de temperatura. Se você deixar um medicamento ali no carro por algumas horas, ele já se deteriorou. E aí ele fala, não usei, eu vou doar esse medicamento. Então aí você não tem a rastreabilidade e nem a garantia da qualidade. Por isso que nós tivemos que colocar um artigo no projeto que impossibilita a doação de pessoa física. Nós tivemos também uma questão que é a taxa de estadia em pátios da INDEC para veículos apreendidos em finais de semana e feriados. A gente tem um histórico desse projeto que ele já tinha sido aprovado, na ocasião acabou sendo vetado, foi isso, e o senhor fez um novo projeto. Vamos contar a historinha para as pessoas entenderem e saberem exatamente qual é o direito, o que pode ser feito, o que não pode ser feito quando a gente fala nessa taxa de estadia de carros apreendidos. Na verdade, se a gente falar, é uma história, é uma novela, na verdade, né? Foram muitos anos de tramitação, eu acho que começou na segunda legislatura para a gente conseguir aprovar depois de alguns anos, né? Porque fizemos emendas, aprovamos, depois tinha o impacto orçamentário, consegui justificar que não era uma despesa e não ia ter exatamente um impacto orçamentário, mas por fim conseguimos aprovar o ano passado, em primeira discussão, em segunda votação, com um acordo político, inclusive por unanimidade, a aprovação desse projeto. Mas o prefeito teve que vetar porque estava num período eleitoral e a lei eleitoral, ela entendia, pelo menos a Procuradoria entendia que era um benefício dentro de um período eleitoral que não poderia, o prefeito teve que vetar. Foi mais fácil depois conseguir aprovação agora esse ano, depois quando eu fiz submeti novamente, porque já tinha passado por todas as comissões, tinha os pareceres, né? Foi exatamente o mesmo texto, né? Lógico que depois eu pedi urgência, porque nós já tínhamos os pareceres anteriores e acabamos votando com os pareceres de plenário e conseguimos, por fim, tornar a lei. E essa lei é muito importante, na medida de que eu dou um exemplo bem claro, um cidadão que vier à cidade de Campinas fazer uma entrega qualquer, tiver com um caminhãozinho, uma Fiorino, ele venha fazer uma entrega aqui na cidade, numa sexta-feira, véspera de feriado, e por algum motivo ele não se atentou e parou num local irregular, por exemplo, na frente de uma garagem de uma casa. Tá. O cidadão vai fazer o uso do seu direito, vai ligar na INDEC para pedir a remoção, porque ele precisa sair com o carro, não pode, né, parar na frente de uma garagem. Esse veículo vai ser removido para o pátio, até porque é uma infração de trânsito e ele vai ser removido para o pátio, numa véspera de feriado. Para aquele cidadão que veio de uma outra cidade... Problemão, hein, vereador? Para aquele cidadão que veio de uma outra cidade fazer uma entrega, lógico, cometeu uma infração de trânsito, mas não foi com certeza intencional. Ele vai ter que ficar na cidade, né, pagar para um hotel, alguma coisa, porque ele só poderia pegar o carro dele se fosse numa quinta-feira, véspera de feriado, na segunda-feira. Então ele pagaria, o carro dele seria removido na quinta-feira, pagaria diária da quinta, da sexta-feira que é feriado, depois do sábado, do domingo e depois da segunda-feira. E só poderia pegar o carro na segunda. Então ele seria penalizado 2 vezes por ter cometido a infração, que é uma medida só educativa, né, porque é a penalização, mas ele teria o castigo de deixar o carro preso lá e ainda ter que pagar a diária. Então hoje a lei aprovada, ela diz que se esse veículo for apreendido, né, numa véspera de feriado ou mesmo numa sexta-feira à tarde, se a INDEC disponibilizar meio no pátio para o cidadão ir lá retirar o seu veículo no sábado ou no domingo, ele não for lá retirar, ele vai ter que pagar a diária. Mas caso ele for lá e o pátio estiver fechado, não vai ser cobrado dele essa estadia do pátio. Sim. Agora, eu lembro que a gente conversou, isso o senhor deixou bem claro. Se acontecer isso, mas a pessoa tiver alguma questão de licenciamento e qualquer outra coisa em relação à documentação, não vale
essa lei, isso cai por terra. Claro, sim, porque daí também tem uma outra penalidade, né? Porque o veículo deveria estar licenciado e ele não vai conseguir resolver no final de semana também. Ele vai ter que esperar o poupa-tempo abrir ou um despachante para poder procurar, fazer o licenciamento, arrumar a documentação dele para depois ele retirar o veículo no pátio. Então, mas aí não isenta de pagar essa taxa, aí ele tem que pagar. Vai ter que pagar porque ele próprio não teria condições de retirar porque a documentação estava de forma irregular. Sim. Farmadique, além de vereador e fazer todas essas ações, você é o segundo secretário da mesa diretora. O que significa isso? Acho que é muito importante você estar ali junto com o presidente, como primeiro secretário, secretariano, até porque as resoluções nós temos que assinar em conjunto, né, as deliberações. E você está todo dia ali também em contato, e as pessoas, como a TV Câmara, ela dá essa amplitude para a gente e chega nos lares de toda a cidade, né? Todos os dias as pessoas estão ali, inclusive manda mensagem, olha, estou te assistindo, né? Estou te vendo. Então, às vezes, nem todos os vereadores às vezes têm a possibilidade de fala, ou tem a possibilidade de inscrição, ou não é o líder de bancada para poder falar no tempo de liderança, não aparece. Sim. Então, ali nós temos uma visibilidade muito boa política, mas também a responsabilidade de, junto com o presidente aqui, o presidente da Câmara e o primeiro secretário, da gente fazer a ordenança e organização da Câmara. A gente, inclusive, lembra que a Câmara recentemente tem recebido várias premiações em relação a trabalho, em logística, transparência e tudo mais. E a mesa diretora é também responsável por isso, né? Claro, sem dúvida, né? Então, todo o planejamento, toda a organização do funcionamento da Câmara passa pela mesa diretora. Todas as decisões partem da assinatura do presidente, do primeiro e do segundo secretário. E além disso, também a gente está em um momento em que em Campinas tentou passar por um primeiro, agora passa por uma, queremos que agora vai dar certo, a questão do transporte público, a licitação do transporte público. E o senhor está à frente da frente parlamentar para fiscalizar essa licitação. Primeiro fala dos objetivos dessa frente, como tem sido trabalhar com esse tema. E a gente teve aquela questão da primeira licitação, que ela acabou não dando certo, agora parece que vai dar tudo certo. Como está isso, Farmadique? Eu tenho essa preocupação com a mobilidade urbana, porque assim, eu já usei por muitos anos o transporte coletivo, quando ia por trabalho, quando ia para a escola. Na faculdade eu já não precisei mais, mas eu sei da necessidade, muitos amigos utilizam do transporte, e a cidade de Campinas, ela é muito espraiada, é muito distante. Então a necessidade de você ter um transporte público de qualidade pelo preço que a gente paga é muito importante. O legislativo tem que estar atento, e por isso eu protocolei aqui uma frente parlamentar. Eu sou o presidente, temos outros vereadores também muito atuantes que nos acompanham, uma frente parlamentar para acompanhar todo esse processo licitatório. E nós tivemos já diversas reuniões, tivemos encontros aqui no plenário, reunião com o prefeito, com o vice-prefeito, o secretário de transporte, o presidente da INDEC, os diretores, acompanhando todo o processo de licitação deste ano, né, que deve ser, inclusive, realizado agora nesse mês de outubro. E a população, ela espera com muita ansiedade que dê certo, porque eu venho acompanhando já nesses últimos 9 anos, né, desde o primeiro mandato, e cobrando para que isso saia, porque isso já foi declarado irregular, o contrato atual do transporte público há muitos anos. Já venceu? Já venceu, e ele tem sido aditado e renovado por conta de diversas dificuldades. Lógico, com um acompanhamento e aprovação da Justiça, do Ministério Público, né? Sim. Mas esperamos que dessa vez, porque vencida todas as etapas de audiências públicas, diversas audiências públicas foram feitas de forma descentralizada em todos os distritos, em todas as regiões da cidade, foram cumpridos todos os prazos, e agora vence por fim, agora em outubro, a licitação. Nós esperamos, eu tenho acompanhado, que isso tenha êxito, porque a população tem sofrido muito com o transporte público, porque os ônibus
praticamente toda a frota é uma frota antiga. Recentemente o prefeito conseguiu, com um acordo com os empresários, que conseguisse colocou acho que cerca de 70 ônibus novos em circulação, mas numa frota de quase 1.000 entre os alternativos e os ônibus, isso não teve muito alívio para a população. Então é muito importante que isso se resolva agora, e nós vamos estar acompanhando todo o processo de licitação, assim como o Ministério Público tem acompanhado, e a população também. Quando a gente fala na licitação, agora inclui o sistema BRT ou não? É uma coisa à parte? Sim, inclui o sistema BRT, que eu também fui presidente de uma comissão de estudos que acompanhou a licitação em 2017, acompanhamos as obras, e ela foi concluída esse ano. Inclusive, o último trecho foi lá o BRT Ouro Verde, com a inauguração do último trecho e do terminal BRT Ouro Verde, que já está operando, né, com uns ônibus adaptados, mas a licitação, como você perguntou, sim, vai trazer a necessidade agora de ter ônibus adaptados ao corredor, para que, inclusive, melhore e os corredores realmente façam o papel deles, que é melhorar a fluidez do trânsito, né? Porque hoje os ônibus, eles têm dividido espaço com os veículos comuns, e ele cruza, né? Ele está na faixa da direita, tem que cruzar para o lado, para o corredor, porque o corredor fica na faixa da esquerda. Isso não tem aliviado o trânsito, pelo contrário, tem impactado em atraso, tanto para o transporte público como para o cidadão comum que usa o seu veículo para transporte no dia a dia. Então, tem sim a necessidade e a obrigatoriedade dessa nova licitação ter os novos ônibus adaptados para o corredor do BRT. Inclusive, a gente lembra que essa questão da mobilidade, hoje, inclusive está lá no YouTube, a gente teve recentemente a prestação de contas do que é feito com o dinheiro das multas de trânsito, que é um projeto de lei de sua autoria. Qual que é a importância de dar essa transparência quando a gente pensa também em todo esse sistema de transporte, inclusive o que é feito com o dinheiro das multas? Sim, isso sempre foi um apelo da população, porque havia uma sensação de que, quando a prefeitura está precisando de recurso, aumenta as multas, né? Procura a multa, aumenta, põe mais radar, porque aí a prefeitura pode pagar suas contas, fazer investimento e resolve o problema. Isso não é possível, porque a lei federal ela determina onde deve ser investidos os recursos provenientes da multa, né? Em educação de trânsito, em sinalização e adequação do sistema viário. Então, por isso a importância de você ter aqui a cada trimestre, né, a prestação de contas, que a INDEC vem até a Câmara, né, o presidente da INDEC, um diretor, vem e faz a prestação dos recursos que foram auferidos com essa multa e onde eles estão sendo aplicados. Isso garante, inclusive, que a lei federal seja cumprida e seja investido exatamente onde é permitido esses recursos. Por lei, esse dinheiro tem que ir para onde? Tem que ser investido em educação de trânsito, sinalização e também em investimento de melhoria no sistema viário. São os únicos locais que são permitidos pela lei federal. Inclusive, a gente teve recentemente um mapeamento, os números trazidos do mapeamento de acidentes. A gente ainda tem alto número de acidentes de trânsito que aí envolve os motociclistas, né? Ainda é algo que a gente tem que avançar bastante na forma de... Sim, inclusive isso envolve a conscientização e a educação, que faz parte dos recursos que foram auferidos com a multa. É importante para que faça a educação, campanhas de conscientização, e inclusive muitas vezes a gente vê a INDEC fazendo a distribuição daquelas anteninhas que colocam nas motos para que evite de acontecer um acidente e tragédia com linhas de pipa. Sim. Outra lei de sua autoria, ainda pensando em transporte, é a questão da automatização na hora da cobrança. Quem anda de ônibus sabe que no início teve que se adaptar muito quando os cobradores passaram a não existir mais no transporte público, e aí essa automatização ela veio para ajudar também nisso, porque antigamente o motorista é quem fazia a cobrança, Sim. né? Como que também você vê cada vez mais o transporte público precisando também se modernizar, não só com ônibus de boa qualidade, mas também com tudo que hoje é oferecido quando a gente pensa nesse sistema. Com o avanço da tecnologia, é lógico que o sistema ele tem que se atualizar.
Aí eu fiz um projeto de lei que já foi aprovado, não conseguimos que ele fosse efetivado agora por conta de o contrato ser anterior, mas já vale para essa próxima licitação. Todos os veículos eles devem ser adaptados com pagamento por aproximação, seja de celular, seja de cartão ou de relógio, que você consegue fazer o pagamento. Porque hoje eu consigo aproximar só o próprio cartão do bilhete único, exatamente. É isso? Ou QR Code, caso eu tenha comprado. Exato, só o bilhete único ou QR Code. Mas isso traz uma dificuldade para o cidadão, por exemplo, que de repente ele esqueceu de fazer a recarga do seu bilhete único. Ele não tem a possibilidade de embarcar no ônibus e fazer o pagamento já sofri em com dinheiro. isso, viu? Então, assim, agora sim, todo mundo hoje tem um celular ou tem um cartão para poder fazer o pagamento por aproximação, ou mesmo um cidadão que vem de outra cidade. Ele vem na rodoviária ou ele vem, por exemplo, com transporte por aplicativo, mas por alguma razão vai pegar um ônibus que é melhor naquele momento. Ele não vai conseguir fazer o pagamento, ele vai ter que procurar um local que venda aquele QR Code. Se for à noite, por exemplo, ele não vai achar. Sim. E como você tendo essa tecnologia nos ônibus ou ali nos terminais BRT ou naqueles pontos que você paga para depois embarcar, aí consegue solucionar esse problema e já é uma lei aprovada e na licitação próxima agora vai ser obrigatória o próximo vencedor da licitação colocar essa tecnologia. Já tem que estar ciente que os ônibus terão que ter essa tecnologia. Já tem a previsão no edital. Sim. Quando a gente pensa nessa modernização e ao mesmo tempo você falou, olha, a gente tem acompanhado o avanço do Distrito do Ouro Verde, claro, é um pedaço de Campinas que também tem avançado. Quando a gente teve lá atrás, em 2015, a aprovação da lei, tivemos em 2014 o plebiscito, sempre falava, olha, além de toda a infraestrutura que fica muito mais fácil, a gente também precisa cartório, disso e daquilo. Hoje, na sua opinião, o que a gente precisa pensar para os distritos? Você fala do Ouro Verde, mas tem o Campo Grande também, claro. O que os distritos ainda precisam para se tornar cada vez mais robustos, que as pessoas possam vir ao centro, mas ficam cada vez menos dependentes do centro ou de outras regiões da cidade? São poucas coisas que ainda precisam avançar, mas que demandam um grande investimento, né? Nós não temos assim um centro cultural grande, um teatro, nem nos dois distritos. É muito importante que tenha um teatro e também um centro esportivo de lazer que seja um ginásio. Nós temos lá quadras poliesportivas cobertas, mas não são um ginásio para ter eventos grandes, né? Então são na área cultural e esportiva, eu acho que ainda nós precisamos avançar. São investimentos, eu acho, grandes para você fazer um teatro, fazer um ginásio, mas a grande necessidade que a população realmente espera e almeja é que você tenha próximo, aí não é nenhuma questão da população precisar buscar fora, não, é necessidade de você ter uma base do Corpo de Bombeiros para essas duas regiões, aliás, uma em cada região, né? Porque tanto o distrito do Campo Grande como do Ouro Verde são socorridos por emergência por uma base do Corpo de Bombeiros que fica no São Bernardo, na Avenida das Amoreiras. Então, o tempo para um socorro ele acaba sendo maior, né? São distâncias grandes. E você tendo essas bases descentralizadas, que é inclusive desejo hoje da corporação, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, de ter essas bases, é um grande anseio da população. E outro também é da população de ter um cartório de registro civil seu, para falar, não, nós temos aqui um cartório, eu fui registrado aqui no Distrito Ouro Verde, eu fui registrado aqui no Distrito do Campo Grande, né? Sim. Isso tem avançado, foi uma lei estadual aprovada por um deputado aqui na Assembleia Legislativa, ela já foi aprovada, mas agora depende do Tribunal de Justiça, que faz o processo seletivo. Sim. Esse processo seletivo para selecionar quem vai ser oficial ou oficiala é através de concursos, são várias etapas. Se eu não me engano, já foi feita uma etapa, ainda precisa ser agora quem passou na próxima, vai ter uma segunda etapa para depois definir quem vai ser oficial de cada cartório. Então essa expectativa está um pouco próxima, digamos assim. Está próxima, mas aí não depende de vontade política mesmo, é do Tribunal de Justiça que faz esse concurso. Certo. Agora a gente vai falar um pouquinho, Farmadique, das emendas impositivas. Eu tenho conversado com vários parlamentares. A gente lembra sempre que, de acordo com a lei, metade das emendas impositivas do montante vai para a saúde,
e a outra metade distribuído em várias pastas. E a gente já observa, inclusive aqui na Câmara, que tanto secretários de outras pastas quanto representantes de organizações não governamentais e de outras instituições começaram já a procurar os vereadores justamente, olha, essa verba seria legal para esse projeto, para aquele. Eu queria que você falasse, dentre aquele que já foi executado, o que você acha que é super emblemático, que foi uma emenda impositiva sua, e se já tem alguma coisa pensando, olha, isso já é uma prioridade para 2026 que eu já garanti para isso. Sim, tem um apelo, inclusive, a disputa, né, de secretários que sempre pedem um pouco, porque eles também têm os seus planejamentos, né, têm o seu orçamento próprio que é aprovado na lei orçamentária, mas pode ser incrementado os projetos que são desenvolvidos e apresentados pelas emendas parlamentares, né? Por mais que a gente tente atender todas as secretarias, né? Eu tenho focado muito, principalmente os recursos das emendas que são discricionárias, que eu posso para qualquer secretaria, não aquelas da saúde, investimento em infraestrutura. E a infraestrutura é cara, principalmente de pavimentação. Eu posso dizer assim, eu coloquei todo o recurso praticamente no ano retrasado, ainda no mandato anterior, para fazer a pavimentação do bairro Tancredo Neves. Então o bairro era um bairro que estava lá já há mais de 40 anos, o distrito do Ouro Verde, que já estava em processo de regularização, mas não tinha infraestrutura de pavimentação. E o que me marcou muito, inclusive o prefeito, quando eu tive a oportunidade, chamei o prefeito para fazer uma visita lá, era de um amigo que ele é cadeirante, né? Então ele tem dificuldade de mobilidade. E naquele dia tinha estourado o encanamento da Sanasa. Você imagina, numa rua sem asfalto, o esgoto correndo, e para gente que tem saúde perfeita, você pula e vai embora. Sim. Mas para um cadeirante não tem jeito, ele vai ter que passar por cima. Então naquele dia passei aquilo, me comoveu muito, e eu coloquei todo a emenda impositiva, que era discricionária, para poder fazer a pavimentação. E aí não só pavimentamos a frente da casa do Edson, mas também todo o bairro, a extensão lá de mais de 1,5 km entre as ruas e as vielas que tinham lá, e transformou a região. Quem passava via um local assim, hoje foi transformado, e depois, para coroar, a Coab fez a regularização, titulou todos os moradores, hoje tem a sua matrícula regularizada, lógico, onde havia necessidade de fazer remoção, tinha risco, foi removido e foi todo reformulado. E um outro investimento muito importante é na questão da área da segurança. Então hoje no distrito do Ouro Verde, lógico, tem outros, mas como nós estamos falando dessa temática do Ouro Verde, eu fiz um encaminhamento para a Secretaria de Segurança Pública e foi instalado câmeras de monitoramento, aquelas que identificam as placas dos veículos, se ele é produto de furto, de roubo, está em envolvimento algum crime. Então todas as entradas e saídas do Ouro Verde tem essa câmera que foi instalada graças ao encaminhamento de uma emenda para um projeto que já existia do governo, mas não tinha recurso garantido. Sim. Então todas as entradas e saídas têm essas câmeras, e aí tem a sensação de segurança melhor, porque de forma instantânea a guarda municipal lá no Sincamp, ele consegue identificar se um veículo entrou na região e ele é produto de furto ou de roubo, ou por onde saiu, se houve um roubo, consegue de forma identificar praticamente de forma imediata. E para 2026, dá para dar um spoiler aqui para gente? Ah, sim. Novamente, assim como já encaminhei deste ano, está sendo executado pavimentação e infraestrutura lá no bairro 28 de Fevereiro, e também o Recanto dos Pássaros, o União da Vitória. Também devo encaminhar para pavimentação e infraestrutura de mais um bairro. Eu acho que depois vai acabar, assim, não vai ficar uma rua de terra no distrito do Ouro Verde lá sem infraestrutura. Mas também, com certeza, vai ter os eventos culturais para o próximo ano, porque o povo já fica esperando agora. Quando nós vamos ter novamente a Marcha para Jesus, ou Reaviva, né? São um evento gospel, um outro evento católico, o aniversário do distrito, com certeza o ano que vem nós teremos, mas o investimento principal com certeza de garantir infraestrutura e melhoria para a população. Então a gente já combina que o ano que vem o senhor vem aqui me contar, tá bom? Ah, com certeza, vou vir aqui, com certeza vou trazer aqui boas novas dos moradores também que se alegraram com os recursos investidos.
Farmadic, quem quiser entrar em contato com o seu gabinete, é só vir aqui até a Câmara. Tem algum outro meio, um WhatsApp ou uma outra rede social? Essa é a hora. Claro, pode sim. Nós temos aqui o Gabinete 27, nós temos aqui, a assessoria está sempre aqui, eu também no gabinete para poder atender aqui na Avenida da Saudade, aqui na Câmara Gabinete 27, mas também hoje, assim, é através da rede social. Sim. Então, no Instagram, nós temos lá o Rodrigo_Farmadic, ou também no Facebook, Rodrigo Farmadic. Se você digitar lá, vai achar e com certeza nós vamos responder de imediato. Tá certo, então. Muito obrigada e até uma próxima. E eu que agradeço, com certeza, para mim aqui é um prazer estar falando com vocês e prestando conta para a população. Tá certo, então, olha, e se você quer acompanhar as outras entrevistas que nós fizemos com o vereador Rodrigo da Farmadic, você entra lá no youtube.com/TV Câmara Campinas, na playlist do Na Casa do Povo, tem as outras entrevistas que nós fizemos com ele e também com os outros parlamentares aqui da Câmara Municipal de Campinas. Até um próximo Na Casa do Povo.